Muito bem, senhoras e senhores, vamos dar sequência aqui então à nossa programação. Pedimos a gentileza de ficarem, se manterem em seus lugares, para que possamos iniciar então o nosso primeiro painel. As autoridades já estão se dirigindo à área externa desse auditório. E antes de iniciarmos o nosso painel, antes de falarmos do primeiro tema, o primeiro assunto a ser tratado aqui, gostaria de lembrá-los que nós temos uma hashtag oficial para esse nosso evento. Essa hashtag é a hashtag Painel Telebrasil, hashtag Painel Telebrasil. Assim, todos os posts que vocês fizerem a respeito desse nosso evento, nós pedimos a gentileza de usarem a nossa hashtag oficial. E claro que nós temos ainda uma cobertura completa através dos nossos canais digitais, através do perfil @ConexisBrasilDigital. Mais alguns instantes e iniciaremos o nosso primeiro painel desse nosso encontro, o painel Telebrasil Summit 2023. Muito bem, vamos lá então, o assunto agora 5G, conectividade e o potencial revolucionário para um desenvolvimento acelerado do Brasil. Esse é o tema do nosso primeiro painel. Para moderar essa conversa, nós chamamos aqui à frente ela que é consultora da LCA Consultores, a economista Cláudia Viegas. Muito bem, quem vai moderar então essa nossa conversa e que se dirige nesse momento ao palco é a economista Cláudia Viegas. E para debater esse assunto, nós convidamos novamente, agora como presidentes das suas respectivas empresas, senhor Christian Gebara, CEO da Vivo, e o senhor José Félix, presidente da Claro. Muito bem, quem também vai falar sobre esse assunto é o CEO da Oi, Rodrigo Abreu. Convidamos ainda o CEO da TIM, Alberto Griselli. E chamamos também aqui à frente para falar sobre esse tema, ele que é vice-presidente de assuntos institucionais para a América Latina da Huawei, Atílio Rulli. Muito bem. Então, enquanto todos tomam seus lugares, agora com a palavra, a moderadora, por gentileza. Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite do Telebrasil para eu ter a honra de moderar esse painel. Obrigada, Ferrari, por esse convite. Parabenizo mais uma vez a todos pelo evento. A gente tem aqui um assunto do 5G, para a gente falar da conectividade, do momento que a gente vive. Tem uma conexão muito importante com a própria abertura que se fez aqui, sobre a necessidade do setor de telecomunicações efetivamente se transformar, digamos assim, e esse momento do ecossistema digital, como foi falado pelas autoridades aqui presentes, que se mostra como uma oportunidade e até talvez uma necessidade mesmo da gente conseguir rentabilizar melhor as redes e repensar os serviços de telecomunicações. Eu tenho aqui um roteiro que vai abordar isso, eu vou seguir na ordem que me deram aqui. Queria fazer só uma abertura muito rápida de dados econômicos mesmo, para mostrar como é que a gente chega nesse momento. De fato, a gente tem esse desafio de incluir mais pessoas, como foi bem falado aqui na abertura pelo próprio Christian, essas desigualdades que a gente tem. O Brasil, nos últimos 12 anos, cresceu em média 2% do PIB em termos reais, a moeda desvalorizou mais de 80%, o desemprego a gente tem recuperado, mas ainda segue em cifras que não nos orgulham e que estão longe do que a gente precisa, e só lá em 2026 a gente volta a ter o PIB per capita que a gente já observou em 2013. Então, de fato, essa questão de como favorecer a conexão e a rentabilidade para que a gente amplie o mercado é importante. Nesse sentido, começo aqui com o Christian, como que a Vivo vê esse ecossistema digital e como que vê essa possibilidade de ampliar as ofertas e as atuações da empresa nesse cenário, como que o 5G favorece isso? Se você puder explorar um pouco esse ponto, por favor. Não sei se... Opa. Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Bom dia a todos, aqui os demais debatedores. Para ser maneira mais sucinta, a gente comentou aqui no começo do retorno, né, do nosso capital investido no nosso setor, né? É um setor que, se a gente olhar o setor como um todo,
ao longo dos últimos anos, mesmo a crescita das receitas foi abaixo da inflação, talvez exceção esse último ano, que teve um movimento mais positivo, mas é um setor que tem investido, né, volumes elevados ao longo dos últimos anos, com um crescimento talvez abaixo do esperado e muitas vezes na inflação que você destacou aqui, com um crescimento inferior a essa própria inflação. Então, e a gente continua investindo, porque as tecnologias elas vão evoluindo e isso exige que a gente faça esse investimento. E também falamos aqui, né, tanto eu como o Félix, nosso investimento em capacidade muitas vezes, que não é o suficiente também para a gente cumprir com todas as necessidades que o país teria de crescimento de cobertura, né? Então, esse equilíbrio entre o quanto eu invisto em capacidade e quanto eu poderia investir em cobertura se a capacidade fosse dividida por outros agentes que são relevantes, né, nessa distribuição de tráfego, a gente poderia estar fazendo mais. Dando esse panorama, a gente decide que para continuar a crescer, nós somos um setor que tem uma base de clientes muito grande, a gente tem uma presença nacional, a gente tem um canal que é muito robusto, falo da Vivo, mas também poderia ser o mesmo para as demais operadoras, um canal que é presencial, mas também ele é um canal digital, e nós temos também um conhecimento do cliente que recorrentemente está em contato conosco, que nos dá a possibilidade de personalizar ofertas. Uma empresa com essas características, a gente olha exemplos de outras empresas em outros países que criaram esses ecossistemas digitais, nós temos todos os ativos para poder ser muito mais que uma empresa que só oferece a conexão e pode, com certeza, oferecer mais serviços. E, além do que, num país como o nosso, de baixa penetração de cartão de crédito, nós temos uma fatura onde a gente pode cobrar serviços que, muitas vezes, o cliente não tem outro meio para pagar que não seja o próprio cartão de crédito. Considerando tudo isso, a necessidade de crescimento de receitas, fidelizar a base de clientes e alavancando todos esses ativos que eu acabo de escrever, nós estamos tentando, sim, entrar em outras áreas, né? Falando da Vivo, em educação, em serviços financeiros, em saúde, na distribuição de serviços de entretenimento. O Brasil, como comentado anteriormente, tem um gap, né, que é um gap social, em várias dessas áreas que são fundamentais para o cidadão, né? Uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma inclusão financeira, certamente, dadas as nossas características históricas, geográficas, regulamentação e etc., é difícil que a gente corrija esse gap só pelos meios físicos. Então, acreditamos, sim, que os meios digitais podem ser um acelerador dessa inclusão, disponibilizando esses serviços para aqueles que não têm acesso, e, com certeza, nós estamos na melhor posição, nós, empresas de telecomunicações, para fazer isso, pelas características que eu descrevi anteriormente. Perfeito. Vindo aqui agora para a TIM, a pergunta na mesma esteira seria como que a operadora se posiciona nesse processo de inovação e transformação e como que você vê a TIM dentro da economia, ajudando mais setores e esse momento econômico, como que a TIM enxerga essa questão da inovação e atuação em outros segmentos, em outros setores. Tá, ok. Então, indo um pouco aqui na linha do Christian, claramente um dos elementos importantes para nós garantir um retorno acima do custo do capital é individuar oportunidade de aumento de receita. E isso passa através, claramente, de inovação, ou seja, fazer algo útil para os nossos clientes, que pode ser os clientes consumidores, que o Cristian acabou de falar, e nessa pergunta que você está me falando, e clientes que pode ser corporativo, ou seja, ajudar outras empresas com nossa tecnologia a fazer crescer o negócio deles. E aí como é que nós estamos atuando? Bom, essencialmente atender a exigência do mundo corporativo é bastante mais complexo, pois as exigências são sofisticadas e frequentemente o que nós suportamos atende soluções mission critical. Então devemos fazer algumas escolhas que têm a ver com a tecnologia que a gente vai implantar, as competências que a gente tem que ter e as parcerias que a gente deve montar. E para fazer escolhas, nós da TIM escolhemos alguns verticais que têm a ver com o nosso DNA. Diferentemente dos meus colegas aqui, nós somos uma operadora essencialmente pure mobile. O nosso core business é fortemente mobile. Então fomos escolher verticais onde a falta de infraestrutura é un'opportunità di negozio. Aí está falando di che? Do agronegócio, está falando da logística, estamos falando di verticais onde falta infraestrutura. E aí montamos uma infraestrutura que é uma infraestrutura distintiva. Hoje no país temos a maior rede NB-IoT da Internet das Coisas do Brasil. E começamos a ganhar projetos que permitem a esses clientes digitalizar as próprias operações, aumentar a própria produtividade
e em paralelo dando um serviço que foi comentado aqui pelo ministro de inclusão social, pois tem milhões de pessoas que através dessa cobertura que antes não existia e começa a ter a possibilidade de utilizar o nosso serviço para trabalho, para educação, para entretenimento, além claramente de postos de saúde e de escolas. Quando falo desses verticais, o agronegócio, para dar alguns números, estou falando de 80 milhões de hectares não cobertos no Brasil. Pecuária são 300 milhões de hectares. Nós cobrimos 15 milhões. Então, tem ainda muito para fazer. Então, a oportunidade de digitalização dessa vertical é muito elevada. Quando falo de logística, aqui estamos falando de 50 mil quilômetros de concessões. Acabamos de ganhar vários contratos com a CCR, são empresas líderes nos próprios setores. A Ecovias, ontem anunciamos a parceria com o EPR em Minas Gerais, estamos falando de 4 mil quilômetros, de 50 mil que podemos endereçar. E cada vez que nós levamos o nosso Sinlan nessas localidades, permetemos aos nossos clientes dar um serviço melhor para os clientes deles, que afinal das contas são também os nossos. E outro setor, por exemplo, o terminal portuário de Santos. Estamos implantando uma infraestrutura 5G e é uma inspiração do Porto do Rotterdam, que já está trabalhando com essa tecnologia, e isso permite a eles de movimentar os containers com mais velocidade e mais precisão. Isso traz produtividade para ele e traz oportunidade de negócio para nós. Enfim, impulsiona o crescimento econômico do país. Perfeito, obrigada. Acho que é sempre muito bom ouvir isso, porque o que a gente precisa, de fato, é crescer de uma maneira diferente, né? Fazer tudo igual, com o tempo que a gente tem para recuperar, a gente não chega lá. Dando sequência aqui, indo agora para o Dr. Félix, aqui da Claro, a pergunta é ver como que a Claro se vê nesse momento, em que a gente tem o 5G já há um ano, e essas transformações digitais, as oportunidades que a empresa vê no país nesse momento e como que ela se coloca no país agora com esses desafios todos que estamos discutindo. Bem, bom dia. Obrigado, Cláudio. A Claro, imagino assim que, como todos, ela está aprendendo nesse ambiente da tecnologia de 5G. Essa tecnologia, de fato, tem um potencial maravilhoso, um potencial muito grande, e tem se visto no dia a dia que, de fato, as pessoas começaram a adotar o 5G, e isso é facilmente visto pela quantidade de aparelhos 5G que se vende. Eu diria que a maioria dos aparelhos hoje que a gente vende são 5G. Então, que normalmente vem de troca, né? Porque, como se sabe muito bem, o Brasil está mais do que servido em termos de penetração de telefonia celular. O que nós buscamos são ofertas diferenciadas, porque a velocidade para as pessoas é, de fato, o que mais aparente veio com o 5G. E eu não vejo assim que isso vai mudar no curto prazo. Eu imagino que para os clientes, pessoa física, é esse mesmo o caminho e pouco vai se agregar de diferente. A percepção é de um serviço muito melhor e que atende à demanda essa que foi falada, de que vídeo é, de fato, o grande motor de consumo não só de telefonia móvel, como fixa também. Empresas, aí sim,
a gente está vendo um potencial muito grande e temos trabalhado naquilo que se chama de indústria 4.0, tentando ajudar as empresas a melhorarem os seus processos industriais, indo para um próximo nível, que, sem dúvida, essa capacidade da tecnologia de 5G de conectar múltiplos dispositivos, bem como a própria velocidade, traz uma melhoria muito grande para os processos industriais. Estamos investindo também na agricultura, não pode ser diferente no Brasil, um país que tem a força que tem, o seu agrobusiness, e assim como os outros companheiros aqui do painel, a gente vê um grande potencial inexplorado, mas que, de novo, o grande desafio que a indústria de telecom tem é de conseguir fazer essa cobertura necessária, porque o território brasileiro é imenso, e essa cobertura se faz através de investimentos que têm que ser remunerados. Se não houver remuneração dos investimentos, fica claro assim que vai se ter dificuldade. Então, tudo aquilo que foi colocado em termos de reforma tributária, em termos de remuneração de uso de rede através das Big Techs, se torna primordial se a gente quiser, de fato, avançar no Brasil, em termos não somente de disponibilizar o 5G, mas como, de fato, implementar mudanças estruturais através da capacidade que o 5G tem de trazer essas mudanças. Então, eu acho que, do nosso ponto de vista, eu acho que se precisa, de fato, revisar tudo que se tem aí em termos de regulamento e de legislação que nos traz essas amarras que o setor tem hoje, que significam, em última instância, um desequilíbrio enorme em cima de coisas que foram construídas no passado e que hoje não tem mais cabimento de existirem. Então, se a gente quer, de fato, uma diferenciação através da tecnologia, é essencial que venham essas mudanças e que não se fique só no alerta, que esse já está sendo dado há muito tempo, de que algo está errado e que precisa ser revisto. Perfeito, muito obrigada. Doutor Rodrigo, que pensando um pouco na Oi, a pergunta é como que o novo formato da Oi se coloca nesse mundo e como que a Oi vê esse momento do 5G e a própria oferta que a Oi tem para o mercado, como que se coloca nesse contexto? Bom, obrigado, bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Um prazer voltar a Brasília com o painel, e é sempre bom rever aqui os colegas de setor, os parlamentares, os reguladores e todo mundo que faz esse setor, que cada vez mais não é só um setor de telecomunicações, mas é um setor de soluções, de serviços digitais, como nós estamos discutindo aqui, que fazem acontecer no dia a dia. No nosso caso, obviamente, como você mesmo mencionou, Cláudia, eu diria que talvez nós estejamos partindo para um modelo que é um modelo mais diferente em relação às operadoras grandes tradicionais do Brasil. Então, começamos aqui com o Griselli lá na ponta, com uma visão muito mais centrada no móvel, nós tínhamos uma visão integrada no meio, e nós partimos para um modelo agora que é o contrário, até com a própria venda da operação móvel no ano passado, em função da nossa mudança de modelo. E, como vocês sabem, o próprio setor de telecom tem passado por um conjunto de transformações, não diria só no Brasil, não, no mundo, quase criando uma visão que pode ser desde uma visão completamente integrada até uma visão que olha para vários componentes dessa oferta. Ela começa pela infraestrutura, então, de fato, a infraestrutura é o início de tudo, e sem a infraestrutura, e esse é o grande foco do investimento,
do ponto de vista de necessidade do retorno, e aí meus colegas já pontuaram isso de maneira absolutamente crítica e não, na nossa visão, isso não é diferente. A infraestrutura é necessária, é crítica, e não vai existir nenhum serviço digital sem infraestrutura. Acho que isso também precisa ficar muito claro. Às vezes as pessoas esquecem que a infraestrutura é a base de habilitação para todo o resto. Então, de fato, se não existir sustentabilidade na infraestrutura, não existe sustentabilidade para todos os serviços. Mas, além da infraestrutura, a própria cadeia de telecom passou a se quebrar em uma possibilidade de você ter empresas puramente de serviços. Então, a gente fala, às vezes, de empresas puramente de infraestrutura, que são as infracos, puramente de serviços, que são as servicos, que, no nosso caso, nós nos tornamos uma empresa puramente de serviços, até empresas que passam a oferecer plataformas, e aqui a gente tem uma mistura de empresas, em particular, algumas das chamadas hyperscalers, que são as empresas até de base mais global, e até as empresas que olham para as verticais. E as estratégias são diversas entre todos os nossos players aqui. No nosso caso, nós decidimos partir para um modelo muito focado nos serviços e, obviamente, olhando, em particular, no nosso caso, para os serviços que são os serviços digitais baseados, em particular, em cima da fibra. Na nossa transformação, num primeiro momento da nossa transformação, para o que eu tenho comentado, que no nosso caso, aí agora sim falando de Brasil, talvez seja a terceira grande revolução de conectividade, de mudança na infraestrutura do Brasil, que é uma combinação do 5G com a fibra ótica. No caso do 5G, é desnecessário dizer tudo o que vai acontecer e vem acontecendo em relação a, de fato, levar a promessa da conectividade plena a qualquer lugar, não necessariamente só aqueles lugares que contam com uma infraestrutura fixa. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos e continuamos a viver ainda uma grande revolução da própria infraestrutura fixa no Brasil com a fibra. Curiosamente, há algum tempo, a fibra era vista como um grande elemento de transporte, e continua sendo, mas ela era muito pouco falada, utilizada e disponível para levar o serviço diretamente aos usuários. E essa revolução aconteceu, de fato, nos últimos 5 anos. Curiosamente, hoje, a gente, às vezes, quando consegue fazer as coisas bem no país, não se dá conta e acaba quase que deixando de valorizá-las. E no caso da fibra, o Brasil é hoje, dos países grandes do mundo, um dos países com a maior disponibilidade de fibra ótica para o usuário que a gente conhece. No total das conexões de fibra, de banda larga, que a gente tem no país, a fibra já representa mais de 60%. É uma conquista incrível. E com uma característica que é uma característica de democratização desse acesso. A fibra não está mais hoje só disponível para grandes cidades ou para populações e consumidores de grande poder aquisitivo. Ela efetivamente foi democratizada. E aí surgiram, obviamente, um número enorme de pequenos provedores, um número, obviamente, muito grande de conexões dos grandes provedores. No nosso caso, nós acabamos apostando no crescimento da fibra como uma substituição ao próprio modelo legado da telefonia fixa, e hoje já contamos com mais de 4 milhões de usuários, mas assim a gente tem aqui os grandes provedores de fibra participando também. Então, isso virou a base do nosso modelo. E essa transformação, para nós, foi uma transformação que veio em paralelo com a própria separação estrutural. Então, nós nos transformamos numa empresa com foco no atendimento ao cliente. E talvez esse seja o grande ângulo de ataque que a companhia tem para poder participar dessa jornada sem ter mais a presença direta na infraestrutura do ponto de vista de uma empresa integrada. Nós, obviamente, continuamos participando da infraestrutura com uma participação na Vital. Nós somos acionistas da Vital, que acabou virando a maior empresa de rede neutra de fibra, uma das maiores do mundo, a maior do Brasil, mas focando no usuário. E esse foco na experiência do usuário é que permite, talvez, algumas libertações em relação ao que fazer, a como dar o foco em se tornar uma empresa puramente digital, uma empresa que tem como único foco a experiência do usuário. E, no nosso caso, tanto no B2B, tanto para o consumidor e para os clientes empresariais, são as pequenas empresas, quanto para o grande cliente, para as grandes empresas. E, no nosso caso, no consumidor, nós já temos aí esses mais de 4 milhões de usuários, mas sempre com um foco em mudar a experiência. No início, num primeiro momento, por exemplo, a experiência do consumidor era sempre só uma experiência de conectividade e velocidade. A gente tem tentando mudar esse cenário, levando a experiência do serviço efetivo e da conectividade na casa toda. Nós lançamos, num primeiro momento, a nossa oferta de Wi-Fi Mesh, a nossa oferta de FTTR, que é fibra até todos os cantos da casa, porque, na prática, o que importa não é só a velocidade, é que ele tem uma experiência de uso bacana, uma experiência de uso que seja contínua,
e eu brincava até com os meus colegas, falei, pô, pessoal, todo mundo reclama da conectividade, a conectividade não está funcionando, a fibra não está funcionando, ou o cabo não está funcionando, ou isso não está funcionando, e, na verdade, em boa parte dos casos, o que não estava funcionando era o Wi-Fi dentro de casa. Mas, mesmo assim, a gente continuava vendendo só velocidade e custo, e, na prática, a gente tem que oferecer a experiência. Nós começamos a fazer uma série de atividades para, por exemplo, monitorar a experiência do usuário em si, e aí monitorar, de fato, se os dispositivos dele estão longe da antena Wi-Fi ou não, se ele está com dispositivos desatualizados do ponto de vista de conectividade, para saber, por exemplo, que um padrão antigo de Wi-Fi efetivamente não vai levar ele a melhor velocidade. Então, a gente faz recomendações de troca de versões de software, a gente faz recomendações de mudança de aplicativos. Então, passou a ser o nosso foco a experiência do usuário. Isso também no caso do B2B. No caso do B2B, entre aspas, a nossa a segregação aqui da separação estrutural nos permitiu fazer coisas que talvez não fossem até nem viáveis antes no modelo mais integrado. Nós hoje temos uma visão da Oi Soluções, que é a nossa unidade B2B, muito como uma provedora de soluções digitais e de conectividade, não mais só de conectividade. Acabou virando uma das grandes integradoras de soluções, fazendo coisas que até são curiosas para uma empresa que até pouco tempo era uma empresa completamente integrada. Então, a gente tem soluções de mensageria que acabam sendo utilizadas em parceria até mesmo com as próprias operadoras que estão aqui do ponto de vista móvel. Nós temos soluções de redes privadas, mesmo sem ter uma operação móvel, mas que abrangem, por exemplo, soluções de conectividade privada em conexão móvel. A gente tem um caso, que aliás é até um caso vencedor de prêmio no painel, que é o caso da segurança pública na Bahia, onde existe uma rede tanto de conexão móvel, quanto conexão fixa, quanto câmeras, quanto inteligência artificial em uso e detecção de imagens. Então, para fazer essa transformação, nós efetivamente estamos nos focando na experiência do usuário. Esse é o nosso grande objetivo, essa é a nossa grande missão. Agora, obviamente que ainda tem também, no nosso caso, um passado grande para resolver no legado. A gente certamente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. E esse legado vem tanto na forma de uma operação legada da telefonia fixa e que está presa a um regime que precisa mudar, a gente vai falar disso, mas também ao próprio ambiente de telecom, ou seja, todos os pontos aqui que foram ressaltados, tanto pelo Griselli, pelo Félix, pelo Christian, em relação à sustentabilidade, em relação à necessidade da gente olhar com atenção toda a evolução tributária que vai acontecer daqui para frente, em relação à sustentabilidade intersetorial, que cada vez mais é um setor só, quando a gente olha para os outros provedores, os outros players, vão continuar sendo importantes, e para nós, mais do que nunca. Perfeito, muito obrigada. Para fechar essa primeira rodada, eu pergunto aqui para o Atílio, como que tem sido a experiência, a visão de vocês com relação à implementação do 5G, em especial sobre a qualificação de profissionais na linha de TICs aqui no Brasil, se você tem comentários a fazer e se a sua avaliação sobre o andamento, a implementação e como que isso está, e um pouquinho de visão de futuro também desse 5G de um ano que temos aqui. Obrigado, Cláudia. Bom dia a todos e a todas. Pergunta bem complexa, né? Tem várias subperguntas embutidas, mas vamos por partes. Como a Huawei vê a implementação do 5G, sem dúvida muito positiva. Todos os nossos colegas aqui estão bem à frente das obrigações colocadas pela Anatel. O Félix comentou que já tem 165 cidades que estão cobertas pelo 5G. Hoje, por dados até do portal da Anatel, o Brasil tem 92 mil, arredondando, 92 mil estações radiobases, e 16 mil delas já são de 5G, ou seja, quase 20% do total de estações radiobases já é de 5G, um número muito crescente. Nós estamos falando de um pouco mais de um ano de início de implementação. Em paralelo, o GAISP vem também trabalhando muito rapidamente. O conselheiro Moisés, semana passada, anunciou mais de 200 cidades com limpeza de espectro aptas a receberem o sinal de 5G. Óbvio que também tem alguns entraves que já foram falados anteriormente, principalmente a questão da lei das antenas. Está sendo feito um trabalho muito grande nacional, mas existe também a necessidade do trabalho das leis municipais, como o próprio Félix citou. Então,
sem dúvida, nós vemos positivamente o avanço da implementação do 5G. Não posso deixar de concordar com o Rodrigo também, que, em paralelo com a 5ª geração de banda larga móvel, existe a 5ª geração de banda larga fixa, que o mercado chama de F5G, que está também em pleno avanço no Brasil, não é diferente. Já vem com essa questão dos grandes provedores e dos provedores regionais também, desde a parte do transporte, como ele é como base, mas também como o Fiber to the Room, que é uma evolução da parte da 5ª geração de banda larga fixa, que, em paralelo, faz essa transformação digital. Falando um pouco da sua terceira parte da pergunta, Cláudia, sem dúvida, existe uma demanda muito grande por profissionais capacitados para atuar nesse setor. Segundo dados da Brascom, até 2025 vai existir uma demanda de 797 mil profissionais capacitados. De 2021 até 2025, 797 mil profissionais vão ser necessários para absorver toda essa evolução, essa rapidez e essa quantidade de tecnologias. Nós não estamos falando só de conectividade, estamos falando de inteligência artificial, internet das coisas, uso massivo de cloud, enfim. E, no ponto de vista da Huawei, nós trabalhamos muito com capacitação para esse ecossistema das operadoras, dos clientes, do governo, da academia. Nos últimos 5 anos, nós treinamos 36 mil profissionais. Esse número nós queremos dobrar nos próximos 5 anos. Temos parceria com mais de 200 universidades e institutos federais no Brasil. Entendemos que esse é um papel da iniciativa privada também, do ecossistema, que tem que prover essa capacitação, desde dos níveis mais baixos, intermediários e avançados em certificações em tecnologias. Nós possuímos um programa mundial que chama-se Huawei ICT Academy, que treina e capacita essas pessoas, mas também trouxemos para o Brasil outros programas, como capacitação dos nenéns, Seeds for the Future, o caminhão 5G itinerante. Semana passada ele estava aqui no Royal Tulip, a 2ª edição, passando por diversas cidades e capitais. Só nesse ano nós treinamos 2.000 profissionais dos níveis mais inferiores até intermediários. E, sem dúvida, os meus colegas aqui da indústria também fazem esse tipo de papel, porque eu acho que o Brasil ainda tem um índice de desemprego alto, mas no nosso setor a demanda ainda é maior do que a oferta, e o nosso papel é tentar capacitar todo esse pessoal. Belíssimo desafio, de fato. Mas, do que a gente falou até aqui, temos sempre muitos desafios, mas temos também um cenário de oportunidades que se figura aqui no horizonte próximo. E indo já para a última pergunta, para fazer a última rodada, em que eu peço que vocês coloquem também as mensagens que vocês julguem importantes para a continuidade do painel até o dia de amanhã. Eu queria sobrepor o aniversário de 25 anos da privatização, em que a gente tem aí a sobreposição de vários modelos e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nesse contexto em que a gente tem uma pauta carregada de agenda de Anatel, TCU, políticas públicas em geral, em torno dessa discussão da concessão, qual que é a expectativa do setor em torno disso, em termos de energia mesmo, gasta, e o que se espera como um bom desfecho, juntando isso com o 5G e o futuro do 5G, em que a gente tem aí essas considerações tanto na fixa quanto na móvel, o que a gente pode deixar de mensagem de futuro? Então, gostaria de começar de novo com o Christian e fazer uma rodada em que teríamos isso como pano de fundo, a sobreposição do aniversário da privatização, junto com os desafios que vêm em torno desse termo de contrato, como colocou o Rodrigo Abreu, e essa visão de toda essa convergência de modelos que a gente discute aqui. O que podemos pensar e esperar disso? Então, se a gente olhar para trás, nos 25 anos, muita coisa foi conquistada, né, e colocou o Brasil, talvez, numa das melhores infraestruturas de telecomunicações do mundo, né, considerando o tamanho do país, né. Nós evoluímos
não só na transição do 2G, 3G, 4.5, 4G, 4.5, agora no 5G, como foi comentado aqui, mas também evoluímos na parte das redes fixas. Como mensagem para o painel, é um setor que, como a gente comentou aqui, ao início da minha apresentação, de investimento enorme, né? Além de ter sido privatizado, as empresas que foram outorgadas com essas empresas, né, de pós-privatização, fizeram a parte delas com um investimento gigantesco, né? Nós estamos falando de investimento que pode superar R$1 trilhão ao longo desses 25 anos. Então, fizemos a nossa parte, e aqui com investimentos anuais, num montante muito crescente em muitos casos, e sempre muito estáveis, mesmo em momentos muito mais difíceis, tanto da economia, como na crise sanitária que a gente teve, nós não deixamos de investir. Se a gente pensar também que durante o período da pandemia, nós fomos todos para as casas, né, e o tráfego de dados aumentou de uma maneira brutal, o uso do vídeo se tornou uma realidade para todos nós e as redes deram respostas, né? Então, as redes fixas e as redes móveis, eu acho que isso é um bom reflexo de que esses 25 anos de privatização foram muito benéficos para o país. Para frente, que os temas são esses. Nós precisamos, sim, com certeza, resolver a migração da concessão para uma autorização. Nós estamos falando de um serviço de telefonia fixa não mais demandado, né? Um serviço que já se tornou insustentável e desequilibrado econômica financeiramente já faz anos, e que a gente precisa, sim, dar um passo, né? Isso, se a gente olhar os resultados da Vivo, por exemplo, a queda que a gente tem importante de receitas são derivadas desses serviços, né? Tanto a voz fixa como a DSL, que também é uma solução que ainda temos em alguns lugares, que é derivado do cobre. Então, isso é o que cai, 24%, 25%, 26%, ano versus ano, se a gente compara, representa pouco, porque a gente fez outros investimentos, fizemos fibra, fizemos grande investimento também no celular, e isso representa 6% do nosso resultado, mas ao longo dos anos representou mais e sempre com uma tendência negativa. Então, o primeiro seria isso. O segundo, a tributária, que foi falado, a gente precisa tratar em detalhe a reforma tributária do setor. Os 25% tem que incluir os impostos setoriais, que são quase 4%. A transição do modelo atual para o novo também tem que contemplar. A gente não pode ter um CBS ou os federais mais elevados que os estaduais. A gente nunca poderia ser considerado nessas discussões dos impostos seletivos. A gente é um segmento habilitador. E também entramos agora na discussão do juros sobre capital próprio, que eu também falei que isso penalizaria o investidor que acredita no país e que investe nas empresas aqui. Nós estamos aqui todos presentes. Esse é um outro tema, e o tema do fair share, que é um tema também que a gente deveria conversar, como se distribui o investimento das redes, não só em capacidade, mas em cobertura. Se o nosso tráfego aumenta, em média, 25% a 30% ao ano, isso significa investimento na capacidade das antenas ou na infraestrutura já instalada. Vai sobrar pouco dinheiro para expandir cobertura, né? Ainda mais que agora todo mundo entra já com celulares com mais potência. Quanto mais tecnologia tem no celular, mais uso de dados ele tem. Então, essa conta tem que ser rebalanceada. Então, é a discussão do fair share, que é um tema importante para se discutir também nesse painel, que também é a raiz aqui da discussão da sustentabilidade do setor. E, com certeza, todos os serviços digitais que a gente tem todos muito interesse em desenvolver e que a gente seja visto como empresa de tecnologia, né, e não só como uma empresa de telecomunicações. Perfeito, muito obrigada. E para a TIM? Sabemos que não é concessionária, não é telefonia fixa, mas tendo esse marco temporal dos 25 anos, essa sobreposição de modelos, o que esperar diante dessa pauta? Então, lá, quando olharmos, concordo plenamente que o progresso nesses últimos 25 anos foi brutal e, junto a isto, a maior importância do serviço de telecomunicações para as sociedades, para os clientes, para todo mundo. E depois da pandemia isso ficou bastante claro. Agora, acabo de voltei ontem de Londres, estou fazendo um roadshow com os investidores, e aí eu pego sempre a pergunta, mas enfim, quando é que o retorno do capital vai ser razoável no Brasil, para vocês? Pois, de fato, nós somos um setor que crescemos muito nos últimos anos, mas temos um retorno ainda não satisfatório. O Christian, na mensagem de entrada, falava de um retorno esperado de 9%, lembrando, a Selic está a 13,25%. Então, isso acho que é o desafio que devemos superar.
E para superar esse desafio tem um grande papel que está nas nossas mãos, como a gente gera as nossas empresas, como a gente toca o que nós estamos fazendo. O 5G eu acho que é algo que vai ajudar a rentabilizar o nosso investimento, por exemplo, no nosso caso, isso faz parte de uma tecnologia que não é um custo a mais, mas que é uma alavanca de produtividade. E na agenda são vários anos que sempre tem os mesmos temas e que fica até um certo preocupante, não? Que todo mundo concorda que tem que resolver o tema dos impostos, que tem que, enfim, ter uma cadeia mais equilibrada, e quando todo mundo concorda e fala do mesmo jeito por vários anos, aí que pode ficar um pouco preocupante. Mas eu acho que, apesar disso, a mensagem é positiva. Por que acho que é positiva? Porque nós, como setor, entramos na categoria dos serviços essenciais o ano passado e tivemos uma redução significativa do ICMS, que foi muito positiva para o setor e para os clientes, lembrando que repassamos tudo para os nossos clientes. Então, algumas dessas conversas que há no setor faz estão pegando tração. Agora, é super importante consolidar os ganhos que atingimos até agora e que, por exemplo, na reforma tributária que está sendo discutida, nós voltamos a ser um serviço essencial. Pois, afinal das contas, somos um serviço essencial. E cada um de nós e cada indústria utiliza o nosso serviço para trabalhar, para estudar, para ter diversão. E o desenvolvimento digital do país depende dessa infraestrutura. Então, isso acho que é uma das grandes prioridades que, como setor, temos, ser considerado e ter um regime que considere isso para o desenvolvimento do nosso setor. E o tema do fair share, digamos assim, do balanceamento entre nós, essa grande OTT, é realmente algo que está sendo discutido no mundo todo. Eu acho que aqui no Brasil temos algumas peculiaridades que nós, como setor, devemos endereçar, pois, afinal das contas, temos uma política de zero rate que está nas nossas redes há tanto tempo e faz que os nossos clientes valorizem esse serviço, pois se não entende o valor. Quando o zero rate foi introduzido no Brasil, estamos falando de serviço essencialmente de texto. Hoje, o consumo dos aplicativos de vídeo e sociais não é mais texto, é muito mais pesado. Só que o cliente nem valoriza isso. Pois, enfim, nós todos, que mais que menos, temos isso incluído. Então, afinal das contas, eu acho que a mensagem que eu quero deixar agora, que tem que trabalhar, é fazer uma reforma tributária certa para o país e certa para o nosso setor, pois nós geramos crescimento para o Brasil como setor. Para a parte de fechar, as discussões vão proceder, assim como no resto do mundo, não é nada simples, mas eu acho que aqui nós do setor podemos fazer um trabalho que depende mais de nós que do órgão regulator. Perfeito, muito obrigada. Doutor Félix, por favor, a visão da Claro, sobrepondo esse aniversário das privatizações e tudo que estamos falando sobre os novos modelos de telecom, como que a Claro vê esses desafios e a expectativa? Bem, para não ser repetitivo, eu quero dizer que eu concordo com tudo o que o Griselli falou e com o que o Gebara falou. E eu, então, vou comentar sobre outros aspectos. Mas estou 100% de acordo, acho essencial e acho que é a grande pauta. Talvez as pessoas não estejam se dando conta do que está acontecendo e talvez um bom jeito de se dar conta é dar uma olhadinha no passado, o que tem acontecido com as empresas de telecom no Brasil. A gente vai chegar à conclusão de que tem algo, de fato, errado no sistema. Eu não sou muito velho, mas eu sou do tempo de lá 1970, eu chegava da escola e à noite, né, trabalhava de dia, estudava à noite, e eu corria para a sala para ver se levantava o telefone do gancho para ver se funcionava. O telefone já estava lá há 2 anos e não tinha sinal. Então, essas eram as telecomunicações no Brasil antes da privatização. Hoje se tem
aí a maioria de vocês não viveu esse tempo, não sabe do que eu estou falando, porque já nasceu ou cresceu num ambiente de uma indústria privatizada, que é, de fato, uma maravilha em termos de abundância de serviços. Eu acho que uma pauta importante para o setor, além das comentadas, é a questão da frequência. Eu acho que a própria Huawei já trouxe para nós aí que vai ser o 5,5, o 6G. Portanto, eu acho que sim, nós vamos precisar de mais frequência. Portanto, os 6 GHz, não sei se é a solução, mas pode ser, sim, uma disponibilização ali de 700 MHz, quem sabe, para o serviço de celular, porque se vier a disponibilizar as larguras de banda que estão se falando, sim, pode ser que aconteça aí uma revolução no futuro em termos do que se tem hoje, porque eu acho que o celular começa a ser competitivo em termos de fornecimento de conectividade banda larga, colocando em questão a própria fibra ótica, que talvez volte a ser usado como meio de transporte e conexão entre estações radiobase. Porque a questão do wireless, ela é inegavelmente um negócio espetacular. Então, não ter fio dentro de casa é uma maravilha. Então, se a tecnologia amanhã permitir isso, eu não tenho dúvida de que sim, passa a ser uma alternativa viável à questão da conectividade de banda larga. Uma outra questão, aproveitando a presença aqui da presidente da FENINFRA, a Vivian, né, que está ali na frente, eu acho que a gente tem que cuidar para uma coisa que ela está dando um alerta, e eu aconselho a todos a ver o trabalho dela, para a questão da precarização de redes no Brasil, porque foram dadas muitas facilidades no Brasil que talvez estejam, de algum modo, de forma desgovernada, digamos assim. Basta olhar a situação dos postes que se vê nas ruas, ali certamente tem uma questão a ser vista, e isso muito vem da falta de controle e falta de governança que está se vendo no país em termos de serviço de telecomunicações. Bem, no mais, vislumbro assim, um mundo de um modo muito positivo em termos de disponibilização de novos serviços através das redes inteligentes, das chamadas SDNs, que vão propiciar novas aplicações que hoje a gente certamente não conseguimos imaginar, porque elas virão, assim como vieram os Waze da vida, os WhatsApp da vida, virão outras que, de fato, vão transformar a nossa vida. Perfeito, muito obrigada. Rodrigo, chegamos aos pontos que você começou a falar na primeira questão, por favor. Legal, obrigado. Bom, sempre vai ficando progressivamente mais difícil, porque eles vão cobrindo todos os pontos e, de fato, não dá para discordar de nada do que foi colocado, mas deixa eu tentar pontuar 5 coisas aqui rapidamente para poder finalizar, e são 5 coisas rápidas. A primeira delas é, efetivamente, ressaltar o sucesso dos 25 anos em relação aos resultados obtidos. Muitas vezes, no passado, nós tínhamos um complexo aqui de patinho feio, de, não, nada que é aqui é melhor do que fora, e muitas vezes é melhor do que fora, sim. Então, eu falei da questão da conectividade de fibra, a gente tem um país de dimensões continentais que, dentro de pouco tempo, vai ter 5G no país inteiro, 4G já é
basicamente é um instrumento de dia a dia em qualquer lugar que você vá. A gente tem, apesar das dimensões continentais, um nível de conectividade, até mesmo por conta da universalização lá de trás, que é impressionante. Óbvio que existem desigualdades, é óbvio que mais coisa precisa ser feita, mas o país é um país inserido de maneira muito positiva em relação à sua infraestrutura de telecomunicações, a gente não pode deixar de valorizar isso. Agora, para que isso continue, obviamente, muita coisa precisa ser feita e talvez a gente possa inaugurar uma nova fase de regulação e de modelo. O segundo ponto é que, ao longo desses 25 anos, talvez o grande aprendizado em relação a todo o nosso ambiente, modelo, regulação, é o próprio tempo. O tempo é o único bem que a gente não vai recuperar nunca, e a gente viu isso ao longo desses 25 anos. A regulação começou muito bem, o nosso modelo começou com um modelo transformador, realmente, de país, com tudo que aconteceu no final dos anos 90. De lá para cá, muita coisa aconteceu, um volume gigantesco de investimentos, mas a gente também viu alguma perda de tempo na própria mudança de modelo. As primeiras discussões de mudança de modelo começaram a acontecer em 2010. As primeiras consultas públicas sobre mudança de modelo aconteceram em 2012 e 2013. O primeiro projeto de lei para mudar a Lei Geral de Telecomunicações foi proposto em 2014 e 2015. No entanto, ele só veio a se materializar com um modelo novo em 2019. E, apesar de ter se materializado com a 3879 em 2019, ele ainda não produziu efeitos concretos, em particular no principal deles, que é a mudança de concessão para autorização. E se o meu amigo Christian aqui fala que tem problemas de sustentabilidade na concessão em São Paulo, eu vou convidar ele para visitar comigo as estações no interior do Amazonas, as estações em rincões distantes. A gente acaba cobrindo hoje quase os 5.000 municípios. Em vários desses municípios, mais de 3.000 desses municípios, só existe um acesso de telefonia fixa. E aí não é nem os municípios, as localidades, porque municípios estão todos cobertos, mas nas localidades, quando a gente vai para as localidades fora de município, de fato, a dependência da infraestrutura universalizada é muito grande. Agora, ela se tornou insustentável, é um modelo que claramente se tornou insustentável, e se tornou insustentável até mesmo pela própria rigidez da regulação ao longo do tempo. E esse talvez seja o terceiro ponto que eu gostaria de pontuar. Para que esse modelo possa continuar a ser bem-sucedido, a gente precisa de uma adaptabilidade, de uma capacidade da regulação reagir rapidamente a esses desafios muito grande. Alguns dos erros que a gente tem de modelo até hoje foram porque, no início, a regulação era rígida demais. E se existe uma coisa que dá para afirmar, principalmente do ponto de vista de ambientes altamente tecnológicos, de altíssima inovação e que estão mudando todo dia, é que qualquer regulação, seja no nosso setor, seja no setor de serviços digitais, já vai nascer desatualizada. É impossível não nascer desatualizada, porque é impossível o regulador prever tudo que vai acontecer daqui a 6 meses, que dirá daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E, infelizmente, foi isso que a gente viveu ao longo desse período. Então, é necessário uma mudança muito ágil, a aplicação muito mais de conceitos principiológicos que vão determinar o que pode, o que não pode, que vão ser capazes de reagir rapidamente a essas mudanças para fazer com que o sucesso continue. E até mesmo para corrigir alguns erros de passado. Aqui se falou bastante hoje de FUST, o ministro falou de FUST, o Baigorre falou de FUST. No entanto, não sei se as pessoas se dão conta, mas lá no início do modelo, apesar do modelo do FUST ter sido perfeito do ponto de vista de princípio, ele não pôde ser utilizado por um detalhe absolutamente burocrático da lei, que era falar que o FUST podia ser aplicado só ao STFC, que estava definido como conexões de voz em 64 kbps. E aí, por conta disso, se travou ao longo de muito tempo a sua utilização e acabou depois virando superávit, então a gente sabe da história, mas assim, foi uma regulação rígida no primeiro momento, assim como a regulação das concessões, que precisa avançar muito. E nesse caso, aí eu chamo a atenção para o quarto ponto, que é o ponto do diálogo e da necessidade de interação constante de todos os setores. É uma discussão intersetorial para que isso possa ser resolvido e possa evoluir sempre. Essa evolução, no caso do término da concessão, começou a andar mais rápido por um diálogo muito mais profundo, seja com a agência, seja com o Congresso, com o legislador, seja até mesmo agora, eu diria que vai ser fundamental para que isso aconteça, com os próprios órgãos de controle. Nós iniciamos uma discussão no âmbito de TCU e AGU para poder efetivamente deixar o problema do modelo da concessão para trás e que tem a ver também, obviamente, com as situações de arbitragem que acabaram se produzindo para todas as operadoras, que acaba sendo muito crítico.
esse diálogo contínuo do setor público com o setor privado para ir corrigindo essas distorções rapidamente, antes que elas ganhem proporções gigantescas, é muito, muito, muito necessário. E o último ponto é o ponto de que a regulação, a evolução do modelo e toda essa consideração deveria ter principalmente uma visão de abrangência. Não dá mais para a gente tratar, o próprio presidente Baigói falou, não dá para a gente tratar, o setor de telecom, eu vou regular a telecom e pronto, está tudo certo. A abrangência aqui ela tem que partir desde uma visão intersetorial e que pega o que são os serviços digitais, o que é a inteligência artificial, o que são os direitos de proteção ao usuário, o que são os serviços de conteúdo, os serviços de mídia, as plataformas de computação, as plataformas de hyperscalers e assim por diante. Cada vez mais, as plataformas de TI, que são cada vez mais uma coisa só. Ela tem que cobrir os aspectos tecnológicos, mas ela tem que cobrir os aspectos tributários, já não é desnecessário entrar no mérito aqui, todo mundo já falou. Ela tem que cobrir os aspectos de sustentabilidade do setor, ela tem que cobrir os aspectos práticos de implementação, ela tem que cobrir uma competição justa, e muitas vezes é isso tanto do ponto de vista intrasetorial quanto intersetorial. No intrasetorial, obviamente que é importante fomentos para as coisas acontecerem, mas ao longo do tempo esses fomentos podem se transformar em desigualdade de competição, inclusive com medidas tributárias. Então, você tem alguns atores jogando com benefícios que já não são mais necessários, mas continuam sendo aplicados, e aí você tem outros que promovem muito investimentos, mas não têm esses mesmos benefícios. A gente tem a questão do fair share, então, assim, e até mesmo algumas que não são esperadas, como a própria questão dos postes, em função, por exemplo, de um subsídio cruzado que acontece entre setores hoje pelo custo de uso de postes. Então, é necessário uma visão abrangente. E, finalmente, a política pública ela tem que cobrir tudo isso, mas ela tem que cobrir também o uso, a inclusão digital, a educação, a visão de que a conectividade é o primeiro passo, mas ela precisa vir acompanhada de programas de uso, ela precisa vir acompanhada de programas de disponibilização de infraestrutura, não só de conectividade, mas também de computação. Então, aqui a visão abrangente talvez seja o último ponto a cobrir para que a gente, de fato, possa ter outros 25 anos de sucesso, mas, eventualmente, deixando de repetir os erros do passado. Obrigado. Perfeito, eu que agradeço. Por favor, Atílio, sua visão, pegando mais o que o doutor Félix falou sobre o 5.5 e o 6, o que você vê nesse contexto de grande mudança de modelo, em que a gente tem esse aniversário de 25 anos da privatização? Suas considerações sobre isso, por favor. Obrigado, Cláudia. Eu queria pegar um gancho também dos 25 anos, que a semana passada a Huawei completou 25 anos de Brasil, então coincide com a privatização. Brasil e Rússia foram os primeiros países que nós montamos estrutura fora da China. Só falando um pouquinho do passado, antes de falar da tendência, há 20 anos atrás, o Brasil passava por uma necessidade de inclusão digital e social, como nós estamos passando hoje. E a aposta era dada nas redes fixas. Mas os programas feitos pelas operadoras do pré-pago foi o que fez uma inclusão muito grande à época por uma demanda de chamadas de voz. Então, no passado, foi feito um programa muito inteligente. Eu acho que a tendência hoje da cooperação entre banda larga e fixa e móvel vai ser essa propulsora da transformação digital. E falando um pouco de futuro, como o próprio Félix citou, nos próximos meses o 3GPP deve gerar os padrões do que o mercado chama de 5G Advanced, ou uma geração intermediária, que é o 5.5G. Nós e outros players estamos trabalhando nessas padronizações. As gerações ímpares, elas normalmente priorizam o B2B, como o Griselli falou, e essa geração intermediária ela vai ser uma geração que vai preparar para a sexta geração de banda larga móvel, que vai estar muito mais voltada para o B2C, com experiência do consumidor, diferente do que nós estamos sentindo hoje, enquanto consumidor individual do 5G. Nós vamos ter experiências diferentes. O IoT não vai ser a internet das coisas, mas a inteligência das coisas. O uso de holografia, enfim, várias aplicações novas vão vir, e novas que nós não sabemos também.
E nessa evolução não é diferente o F5.5G. A nova geração de banda larga fixa também vai ser uma geração de extrema importância. Nós vamos estar falando de 50 gigabits por segundo de download, a latência menor que 1 milissegundo. Nós vamos estar falando de capacidade de conexão e processamento que vai ter que ter nos seus data centers, nas suas nuvens, de extrema capacidade, o que vai ter que... Todos têm que pensar muito na sustentabilidade, porque o consumo de energia tem que ser cuidado. Esses produtos novos, eles vão ter que ser mais verdes, eles vão ter que pensar mais nessa questão até da sustentabilidade futura. E não pode ser diferente no nosso setor, que se preocupa muito com a sociedade, mas tem que preocupar bastante com o meio ambiente. Por fim, eu gostaria de comentar e reforçar, o Rodrigo falou que é difícil, mas você foi o penúltimo, estou sendo o último, é mais difícil ainda inovar, a questão de uso de espectro. O uso de espectro é um planejamento de médio e longo prazo dos países. Pensar nos 6 GHz hoje é muito importante para o Brasil, ou melhor, repensar os 6 GHz. O Brasil, para pensar em 5.5, em 6, nós estamos falando daqui 10, 15 anos. O Brasil tem que pensar nisso para não cometer alguns erros que até alguns países já cometeram e estão pensando em refazendo seus pensamentos. Então, acho que amanhã à tarde nós teremos alguns painéis específicos sobre o uso de espectro, e eu queria deixar como mensagem final para uso de espectro é trabalho de médio e longo prazo. E o Brasil precisa pensar no presente, mas também no futuro, e no futuro um pouco mais distante também. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. Parafraseando a frase aqui do Rodrigo Abreu, de que o tempo não se recupera, eu agradeço imensamente também da gente ter zelado pelo tempo, acabamos pontualmente aqui, geramos até um superávit primário para o próximo. Muitíssimo obrigadas, como sempre, um prazer, uma ótima continuação para todos. Obrigada. Nossos sinceros agradecimentos a todos os participantes deste painel e deste primeiro bloco. E agora a gente vai fazer uma pausa estratégica, 10 minutinhos, pausa para um cafezinho, e nós já retomamos as nossas atividades aqui nesse teatro. Até já.